Ok, pois então, caros alunos, prezadas professoras, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão da nossa oficina de literatura de cordel. Acho que já estamos pela sessão número 6, eu já, sinceramente, perdi a conta. Hoje temos um dia super especial, porque vamos ter 2 horas, a primeira hora com a professora Silvia Nemer e a segunda hora, a continuação da aula da professora Lúcia Bália, né? Então, para acompanhar a ordem do dia, a pauta que nós já tínhamos, eu vou apresentar a professora Silvia Nemer. Ela é doutora em História pela PUC-Rio, é professora e pesquisadora especializada em História do Brasil, com ênfase nas temáticas da memória, oralidades, processos migratórios, cidades, cinema brasileiro e culturas tradicionais. Atualmente, está trabalhando no campo da produção cultural, com projetos de exposições internacionais sobre a arte popular brasileira, em especial literatura de cordel e xilogravura. Realiza em paralelo um pós-doutorado na Fundação Casa de Rui Barbosa, com pesquisa sobre acervos de literatura de cordel. Ela vai falar sobre as capas dos cordéis, ela vai comentar essa parte que nós ainda não entramos, que estamos aguardando. Então, professora Silvia, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela apresentação e deixo com você a palavra. Sim, eu agradeço muito, eu não vou me apresentar, porque já fui apresentada, então dispenso apresentações. Queria agradecer a Paola pelo convite ao Centro Cultural Brasil-México, fico muito feliz em poder fazer aqui essa apresentação. Queria também agradecer a Lúcia Barner, que me indicou aqui a Paola e apresentou a ela o meu trabalho. E queria agradecer a vocês que estão aqui presentes para assistir essa pesquisa, que, na verdade, é uma pesquisa que está em desenvolvimento. Eu estou descobrindo ainda muitas coisas, eu espero que eu tenha conseguido fazer uma síntese o mais claro possível do que eu venho trabalhando, porque, na verdade, assim, eu trabalho com literatura de cordel há 20 anos, mas, assim, com temas muito diferenciados. E, atualmente, a minha linha de pesquisa é essa das ilustrações, né? Está dando... No pegaste no con los... Ya te dije que no uses internet, usa tu gato. Alô? Alô, alô? Professora... Oi? Oi, sim, está tudo certo. Sim, então eu trabalho com essa pesquisa sobre as ilustrações, principalmente sobre xilogravura, e trabalho também com acervos de literatura de cordel. E considerando a parte das ilustrações, porque aqui só um parênteses, né, para quem não acompanha muito essa questão da literatura de cordel no Brasil, a literatura de cordel ela se tornou patrimônio imaterial nacional em 2018, e a xilogravura entrou como arte associada, então a xilogravura também virou patrimônio imaterial junto com esse registro da literatura de cordel. Então, hoje em dia, quando a gente trabalha com a literatura de cordel, a gente não pode mais deixar de considerar as informações que tem na capa. Tanto a xilogravura, quanto a xilogravura, as imagens, de modo geral, quanto as demais informações, porque isso tem a nova pesquisa, a partir desse novo estatuto do cordel como patrimônio material, exige que a gente considere a literatura de cordel para além das histórias, para além do conteúdo narrativo. Então, é por isso que eu resolvi fazer esse parênteses aqui, para mostrar como, hoje em dia, o conteúdo das capas, contracapas e quartas capas, eles são tão relevantes quanto o conteúdo das histórias, né, que circulam nesses folhetos. Então, bom, diante disso, desses comentários iniciais, eu acho que eu já posso começar a apresentação. Eu espero conseguir
1 hora, porque, na verdade, acabou ficando muito longa, mas eu vou tentar ser bem sucinta, tá? Eu posso compartilhar a tela, Paola? À vontade, à vontade. Então isso aqui é a capa, né? Eu vou entrar logo aqui na primeira parte do trabalho. A primeira parte é justamente os estilos de ilustração nos primórdios da literatura de cordel. E aí eu acho bem importante mencionar essa citação do Leandro Maranhão, que é um autor bem reconhecido nesses estudos sobre as capas dos folhetos. O título do livro é O Folheto Popular, Sua Capa e Seus Ilustradores. E essa citação vai mostrar bem como há uma transição de um tipo de gravura para a xilogravura posteriormente. Tá? Então, apesar de parecer muito antiga e preferida dos poetas para ilustrar as capas de folhetos, a xilogravura ou gravura em madeira, hoje muito badalada pelo público e por um comércio sofisticado de arte, nunca teve, na realidade, em todo o período de sua história, o prestígio e a popularidade das chamadas gravuras de zinco, com desenhos rabiscados a lápis de artistas populares, cartões postais de amor e fotografias de artistas de cinema. Então, assim, ao longo da apresentação, vocês vão poder perceber como essa transição desse estilo de capa, ilustrado com gravuras de zinco, para a xilogravura, e como isso também tem uma relação com o processo de modernização do parque tipográfico brasileiro e da própria literatura de cordel, como um tipo de comunicação que vai demandando novas técnicas. Tá? Então, quer dizer, essa história das ilustrações das capas, ela não se restringe à ilustração da capa, ela vai muito além, ela remete a elementos da história do Brasil e da história, no caso aqui que vai interessar a gente, né, já que a gente vai tratar de xilogravura, da história de Juazeiro do Norte, que foi onde nasceu a xilogravura como ilustração de capa de cordel. Tá? Então, vou passar aqui para algumas ilustrações para fazer as análises mais detidas, né? Então, aqui, as primeiras capas que surgiram, elas não tinham nenhum tipo de ilustração, elas tinham essas bordas e elas tinham os títulos das histórias, geralmente não era apenas uma história, em geral eram 2 ou 3 histórias, né? Essas histórias eram, uma delas, pelo menos, ou 2, eram seriadas, tinha sempre a história principal, né? E as ilustrações que foram surgindo, né, elas eram ilustrações inicialmente bem pequenininhas, que eram tomadas emprestadas dos jornais da região, né, e que elas não tinham exatamente uma relação muito direta com o conteúdo da história. Por exemplo, esse folheto aqui, Discussão do autor com uma velha de Sergipe. O que nós temos aqui é um homem de fraque, cartola, bengala, discutindo com uma figurinha pequenininha aqui com um cesto na cabeça. Isso aqui, dificilmente isso aqui foi feito para esse folheto, com certeza não foi. Isso aqui é alguma coisa que o autor achou que tinha alguma semelhança com a história, foi lá e colocou. Pegou emprestado no jornal e usou para ilustrar o folheto. A gente vai ver aqui uma diferença enorme em relação a essa outra capa aqui, que é mais ou menos da mesma época, e é do mesmo autor. Todas essas capas aqui são do Leandro Gomes de Barros, tá? Então, essa capa aqui, nós já temos uma figura, né? Essa mulher aqui, com essa saia aqui toda esvoaçante, essa figura aqui, ela ilustra um folheto chamado As Saias Calções, um susto de minha sogra. Então, não, um susto de minha sogra é a segunda história. A história principal é As Saias Calções. Então, essa ilustração aqui, ela está diretamente ligada a um tipo de matéria que foi muito publicada na imprensa da época, em 1911, quando foi publicado esse folheto.
Então, aqui, essa figurinha aqui pequenininha é uma ilustração da revista Fonfon, uma revista muito famosa no Rio de Janeiro, na Belle Époque. Essa matéria é de 29/4/1911, justamente o ano em que foi publicado esse folheto. E essa matéria fala do rebuliço que causou essa mulher aqui andando na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, com essa roupa aqui que eles chamavam de saias calções. Então, isso aqui mostra muito claramente, isso aqui, na verdade, eu estou falando isso porque é uma pesquisa um pouco mais ampla que eu já fiz e eu consegui fazer essa relação. Mostra muito claramente que o Leandro Gomes de Barros ele teve acesso a esse tipo de matéria, talvez não exatamente essa matéria, e publicou o folheto. Na verdade, ele escreveu o folheto e publicou a capa totalmente de acordo com o conteúdo da história dele. Ao contrário da grande maioria dos folhetos da época, que não mantinham essa relação entre a ilustração e a história. A gente pode ver que esses outros, por exemplo, esse aqui, A Mulher e o Imposto, né, é a história principal. Tem esse homem aqui discutindo com a mulher. Parece que está discutindo ou brigando com a mulher, qualquer coisa assim. E a mulher toda emperequetada, com essa saia aqui esvoaçante, enfim, querendo meio que diminuindo a mulher. Na verdade, a mulher está bem pequenininha aqui, né? E esse outro folheto aqui, que bem provavelmente é posterior, apesar de ser do mesmo autor, todos esses folhetos são do Leandro Gomes de Barros. Esse folheto aqui também é A Mulher e o Imposto, mas nós já temos uma ilustração diferente. É a mulher atrás do homem, né? Ele fazendo umas contas e ela aqui observando. E isso aqui, claramente, é uma imagem de um tipo diferente. Isso aqui é uma gravura. Isso aqui é uma imagem gráfica, tomada emprestada de jornal. Então, eu achei interessante essa montagem aqui desse slide. Ela serve para mostrar, primeiro, que contrariando uma perspectiva que foi muito comum nos anos 50, nos anos 40, de que o cordel era uma expressão arcaica, essa imagem, esse slide mostra claramente que os poetas eles tinham uma relação muito direta com o que havia de mais moderno na época, com a imprensa, com as ilustrações, eles, na verdade, eles tinham que dar um jeito de usar os recursos que estavam à mão, mas de arcaico, esse tipo de literatura não tinha nada. É uma literatura, sim, pobre, né, feita por um grupo social modesto, para um público que, na maioria, era analfabeto. Na verdade, tinha os leitores dessas histórias, eram histórias que circulavam muito, assim, predominantemente pela via oral, mas eram histórias que é um tipo de literatura que recorria aos métodos mais assim contemporâneos em termos de tipografia, em termos de comunicação visual, comunicação escrita. Então, na verdade, eu chamo a atenção disso, inclusive aqui nos folhetos que tinha, né, esse aqui, por exemplo, e esse aqui também, que mostra, né, claramente que tem a continuação da história. Isso aqui é um estilo que toma emprestada a técnica do folhetim, que depois é usado nas novelas. Né? Então, essa coisa de continuar e que obrigava o comprador do folheto a comprar o próximo, porque para ele ter a continuação daquela história, ele teria que comprar o próximo volume. Então, tinha umas sacações assim, muito interessantes e muito modernas para a época, que contraria totalmente essa tese dos folcloristas de que o cordel era uma expressão arcaica. Então, assim, passando aqui adiante, né? Esse aqui é um outro Professora, slide. Oi? Só um comentário, não sei se você poderia colocar a apresentação em modo apresentação. Sim, posso sim. Para vermos as imagens um pouquinho maiores. Muito obrigada.
Tá. Então, assim, aqui no canto eu acho que não vai dar para ver, né? Porque aqui estão os quadros das... Vocês estão conseguindo ver as imagens que estão no canto? Ah, tá, porque eu não estou conseguindo. Mas, enfim, aqui já é a primeira xilogravura que é usada num folheto de cordel, que foi usada em 1907, publicada em 1907, num folheto do Francisco Chagas Batista, chamado A História de Antônio Silvino, contendo o retrato e toda a vida de crimes do célebre cangaceiro, desde o seu primeiro crime até a presente data. Então, quer dizer, esse título aí mostra que também, apesar do cordel ter esse diálogo todo com essa modernidade técnica, ele também tem um diálogo com o romanceiro tradicional. Esse tipo de título ele era muito presente na literatura medieval, no romanceiro medieval, né, em que o título meio que sintetizava a história, tinha esse objetivo de sintetizar a história. Então, esse folheto aqui do Antônio Silvino, ele foi publicado com a primeira xilogravura que apareceu num folheto de cordel, só que ela não estava na capa. Ela estava numa página interna do folheto, e esse folheto, infelizmente, não chegou até nós, como muitos folhetos não chegaram até nós. Tá? Nós temos aqui, vou fazer um outro parênteses aqui, eu utilizo o acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa, né, que é o acervo que eu trabalho, e a Casa Rui é uma das principais instituições mantenedoras de folhetos raros, uma das únicas, tá? a dispor de folhetos do início do século XX, da primeira década do século XX. Mas, por acaso, esse folheto aqui do Chagas Batista não chegou até nós. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, o Leandro Gomes de Barros, nesse folheto aqui, O Nascimento de Antônio Silvino, ele vai utilizar a xilogravura também numa página interna. Porque o que acontece? A xilogravura, logo de início, ela não era muito valorizada. Então, o Leandro preferiu usar a xilogravura numa página interna e ilustrar o folheto dele, intitulado O Nascimento de Antônio Silvino. Para quem não sabe, Antônio Silvino era um cangaceiro. Tá? Então, olha qual é a imagem que ilustra a capa desse folheto. É um senhor de fraque, cartola e guarda-chuva. Não tem nada a ver com a história. Né? Mas ele preferiu, porque colocar na capa a xilogravura na capa do folheto iria desvalorizar o folheto. Só que depois ele começa a usar a xilogravura nas capas. Então, esse folheto aqui com... Esse folheto com capa vermelha já é com a xilogravura na capa, esse outro também já é com a xilogravura na capa, e esse outro aqui, ele é com a fotografia do Antônio Silvino. Então, esses três estilos aqui, eles convivem no mesmo período. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele fazia capas com essas imagens gráficas aqui de jornal, ele fez capas com xilogravura e ele fez capa com fotografia. Isso tudo do próprio Leandro Gomes de Barros, que é esse que aparece aqui, numa fotografia aqui no cantinho. Ele aparece nessa fotografia para deixar marcado que ele é o autor da história, porque, na verdade, havia muita apropriação de histórias alheias por outros editores, por outros autores. Então, ele começou a publicar a foto dele na contracapa. E também uma outra coisa muito interessante, que hoje em dia é muito usado para pessoas assim como eu, que pesquisam o cordel dentro do novo Estatuto de Patrimônio Imaterial, é essa relação aqui dos agentes, para onde era vendido o cordel, por onde ele circulava. Tá? Então, essa informação aqui, que também era desprezada anteriormente,
ela hoje é uma informação assim, muito buscada pelos pesquisadores, porque a gente consegue retomar todo o círculo por onde o cordel passou, para quem foi vendido, quais eram os agentes que eram autorizados a vender essa literatura. Inclusive, está sendo feito já há 3 anos que está sendo feito um trabalho bem grande lá no acervo da Casa Rui de modernizar a catalogação dos folhetos, para incluir justamente essas informações que são da capa, da contracapa, da quarta capa, dizendo se o autor quis marcar a autoria, por onde o folheto circulou, colocando o nome do autor da xilogravura ou da gravura, quando existe isso, que eram informações que não existiam, eram informações até um tempo atrás desprezadas, desconsideradas. Então, assim, essa primeira xilogravura aqui, ela conviveu com outras formas de ilustração, como foi durante todo o tempo de publicação da literatura de cordel. A xilogravura, mesmo no auge da sua utilização na ilustração de capas, ela ainda assim conviveu com várias outras formas de ilustração. Ela não fez desaparecer outras formas de ilustração, a não ser as chapas de zinco. Isso sim, isso parou realmente de ser usado. Tá? Mas apareceu aqui iPhone de Silvia. Será que meu iPhone está entrando aqui? Vai gravar. Ai, não sei. Bom, mas enfim. Eu vou passar aqui adiante. Isso aqui é uma sequência de capas de um folheto, que é um folheto bem tradicional, que é a Batalha de Ferrabras, com Oliveiros. Foi publicado originalmente pelo Leandro Gomes de Barros, e depois, quando o Leandro morreu, o acervo dele foi vendido para o João Martins de Ataíde, e, a partir dessa venda, o João Martins de Ataíde desconsiderou a autoria do Leandro e começou a colocar o nome dele nos folhetos publicados pelo Leandro, escritos pelo Leandro. O Leandro, então, ele tinha já essa noção de que ele realmente precisava marcar a autoria dos folhetos. Só que, quando ele morreu, os folhetos foram parar o João Martins de Ataíde se tornou proprietário de todo o acervo, e ele começou a publicar os folhetos do Leandro com o nome dele, e às vezes até com títulos diferentes. Está vendo aqui? A Batalha de Ferrabras e Oliveiros. Aqui é só a Batalha de Ferrabras. Isso aqui é uma variante do folheto original, mas a história é exatamente a mesma, não tem variação nenhuma, só tem variação na capa. E aqui o João Martins de Ataíde, ele vai usar uma ilustração de zinco, com chapa de zinco. Isso aqui provavelmente ou é um cartaz de filme de cinema, ou é um quadro que foi reproduzido numa chapa de zinco. Então, isso aqui é uma imagem de batalha que foi usado pelo João Martins de Ataíde, copiado para os folhetos a partir de uma chapa de zinco, que foi o modo predominante de ilustração com o João Martins de Ataíde. O Leandro usou nesse aqui, é muito curioso, né? Ele usou essa imagem aqui, que é uma imagem que foi muito usada pelo jornal O Rebate, de Juazeiro do Norte, para ilustrar as suas publicações, porque isso aqui representava um juazeiro, uma árvore juazeiro. Então, isso aqui foi muito usado no jornal O Rebate, eu vou falar mais adiante, de Juazeiro do Norte, e provavelmente o Leandro recorreu a essa ilustração. Então, como tinha essas trocas, né, entre os veículos de imprensa e os cordelistas. Essa outra capa aqui, ela também é do Ataíde, só que já quando
o acervo do Ataíde já tinha passado para o José Bernardo da Silva. Eu vou falar isso mais adiante. Mas o importante aqui notar é que a mesma, mesmo sendo já de outro proprietário, é usada a mesma imagem. E depois esse mesmo proprietário vai apresentar o mesmo folheto, sendo que com uma xilogravura. Essa xilogravura aqui, ela se for feita uma comparação, ela é exatamente a reprodução dessa imagem aqui, só que a partir da técnica xilográfica. Então, é uma evolução aqui nas capas, que isso aqui provavelmente é uma capa da década de 90, 80, por aí. Foi feita pelo Estênio Diniz, um xilógrafo, que é neto do José Bernardo da Silva, que foi quem comprou o acervo do Ataíde. Deve estar bastante confuso para quem não está muito acostumado a ouvir sobre essas histórias, porque são muitos nomes, de fato são muitos nomes, e é um processo assim que tem uma sequência que, para a gente que trabalha com isso, é muito lógico, mas, às vezes, a pessoa que não está muito acostumada a lidar com isso pode se perder, porque essas editoras, elas iam passando de mão em mão, e, quando elas passavam para outro proprietário, algumas coisas se mantinham, mas muita coisa mudava. Então, vou continuar aqui, que a gente ainda tem muita mudança aí. Isso aqui são outras capas também do João Martins de Ataíde. Na verdade, era o principal tipo de capa que ele publicava. Ele gostava muito desse tipo de capa impressa a partir de cartão postal, que ele ilustrava principalmente as histórias de amor. E ele usava também fotografias de artistas de cinema. Isso era muito valorizado pelo público. Esse tipo de imagem era muito mais valorizado pelo público do que aquelas imagens mais toscas de gravuras assim, feitas por artista popular. Então, o Ataíde, a literatura de cordel com o Ataíde cresceu muito, muito mesmo. E ele foi o editor e o autor que mais vendeu folhetos na história da literatura de cordel. E esse tipo de capa fez um sucesso absurdo. Então, o Ataíde explorou muito. E essas capas eram feitas a partir dos clichês de metal que eu vou mostrar aqui agora. Isso aqui são os clichês de metal a partir dos quais aquelas imagens anteriores eram tiradas. Isso aqui é um cartão postal. Esse aqui é um outro cartão postal, esse aqui é um outro cartão postal, bem no estilo daqueles que eu mostrei no slide anterior. Isso aqui é uma fotografia de artista de cinema que ilustra, inclusive, um folheto que foi mostrado aqui anteriormente, esse aqui. Então, e esses outros aqui, esse, são desenhos feitos por artistas populares, e o mais curioso é que a capa do folheto ela era inteiramente gravada no clichê. Não era só a imagem, era o título, era o nome do autor, o folheto era inteiramente gravado no clichê. Esses clichês hoje estão preservados, é um material raríssimo, basicamente circularam aí entre a década de 20, 30, 40, até 50. Eles foram preservados no acervo da Lira Nordestina, que foi encampada na década de 80 pela Universidade Regional do Cariri. Então, essa imagem aqui é uma imagem desses clichês que hoje em dia é um material muito cobiçado, porque é bastante raro. Continuando aqui. Aí a gente aqui já entra aqui na xilogravura, né? A xilogravura como ilustração das capas de folhetos. Deixa eu ver aqui, porque eu não estou conseguindo ver a tela completa.
Então, o cordel e a xilogravura em Juazeiro do Norte. Então, eu vou ler aqui esse trechinho aqui, que é tirado de um livro também de um autor muito, muito importante na pesquisa em xilogravura, que é o Gilmar de Carvalho. O título do livro é Madeira Matrix. Então, eu vou ler esse trechinho aqui. Para acompanhar a história do cordel e da xilogravura em Juazeiro do Norte, a sugestão é seguir os tropeiros, que no século XIX faziam um percurso entre Missão Velha e Crato, no sul cearense. A meio caminho havia uma parada para descanso. Aí essa imagem aqui ilustra bem, né? Isso aqui seriam os tropeiros, a parada para descanso. Essa xilogravura ilustra isso que foi citado aqui pelo Gilmar de Carvalho. Então, a parada passou a ser um marco nesta rota, quase que um ritual a ser cumprido o tempo todo. O fato de os juazeiros, né, a árvore aqui, estarem verdes, era um convite para usufruir de suas sombras. A repetição transformou o local numa referência. Então, isso aí é uma história que entrou muito fortemente no imaginário da literatura de cordel, e principalmente no imaginário da xilogravura. Essa coisa do juazeiro, a árvore do juazeiro, o tronco do juazeiro, o tronco do juazeiro e a literatura de cordel. Enfim, tem toda uma mitologia aí envolvendo isso. Passando aqui adiante, isso aqui já são o juazeiro, né? Para quem está fora do Brasil, mas quem está no Brasil sabe muito bem disso, a cidade de Juazeiro do Norte é inseparável da figura do Padre Cícero. Tá? Na verdade, o Padre Cícero é o fundador da cidade de Juazeiro do Norte. Então, tem uma produção imensa de cordéis sobre o Padre Cícero. Esses aqui são alguns dos folhetos que eu separei aqui, mas, assim, se eu fosse colocar todos, eu teria mais de 700 folhetos para colocar aqui. E não seria toda a produção sobre o Padre Cícero. Tá? Aí eu fiz uma seleção aqui, só para mostrar mesmo como, assim, o Padre Cícero ele foi representado quase sempre com essa batina preta, um chapéu, um cajado e um livro na mão. Então, essa foi a representação clássica do Padre Cícero, que atravessou décadas e décadas e décadas e chegou até hoje. Esse aqui é um folheto bastante recente. Tá? É um folheto que deve ter sido publicado, acho que foi publicado em 2011. Então, é um folheto recente. Essa aqui é a representação clássica do Padre Cícero. Mas é claro que ele está representado também com os mesmos elementos. Eventualmente, ele está representado sem o chapéu. E, por exemplo, aqui nessa figura, que é o marco lá do Padre Cícero, na cidade de Juazeiro do Norte, ele está sem o chapéu, mas o chapéu está na mão dele. Então, eu vou passar aqui para... É uma imagem que tem uma representação quase que direta com o monumento físico, né? Eu vou passar aqui, isso aqui é o monumento do Padre Cícero, na cidade de Juazeiro do Norte. É um monumento que ele é muito visitado. Ele tem... essa cidade ela vive em torno dessa mitologia do Padre Cícero. Todos os lugares que a gente vai tem imagem do Padre Cícero sendo vendida, e tem as romarias são imensas. Bom, seria um outro trabalho a ser apresentado, né, sobre a cidade de Juazeiro do Norte e os mitos que giram em torno da figura do Padre Cícero. Mas o importante aqui destacar é a relação do Padre Cícero com a literatura de cordel e com a xilogravura. Então, esse aqui é o monumento do Padre Cícero, aquela xilogravura ilustrativa daquele cordel, ela é tal e qual. Essa é praticamente uma representação fotográfica, mas é uma xilogravura. Aliás, bem recente.
Então, aqui é um quadro mostrando como se dá essa relação do Padre Cícero com a xilogravura em Juazeiro do Norte, né, com a literatura de cordel e com a xilogravura. Um nome central dessa relação é o poeta editor José Bernardo da Silva, que eu já falei um pouco mais atrás. O José Bernardo, ele foi um daqueles romeiros que descansou na sombra do Juazeiro, né? Aquele mito do Juazeiro. O José Bernardo, ele foi um romeiro que chegou a Juazeiro do Norte em busca do apoio do Padre Cícero e acabou ficando na cidade e pediu, ele era uma pessoa, ele tinha alguma prática em edição, em trabalho de edição, e ele pediu ajuda ao Padre Cícero para abrir uma tipografia. O Padre Cícero conseguiu para ele uma verba de um comerciante local, e, a partir dessa verba, ele abriu a tipografia São Francisco, ou Folheteria Silva. Né? Na verdade, inicialmente, ela era conhecida por esses dois nomes, Folheteria Silva e Tipografia São Francisco. Na década de 80, quando foi encampada pela Universidade Regional do Cariri, ela se torna Lira Nordestina, mas até então era Tipografia São Francisco. Em 1949, a Tipografia São Francisco adquiriu todo o acervo do João Martins Ataíde, aquele que costumava ilustrar as capas com cartões postais, com fotografias de artistas de cinema e tal. E o catálogo de títulos do José Bernardo se expandiu enormemente. Ele já não dava mais conta de ter uma produção compatível com o ritmo que era exigido, porque ele precisava encomendar os clichês de metal nas capitais, né? De onde vinham esses clichês, e muitas vezes um folheto que poderia sair em um ou dois dias, demorava 10, 15 dias para sair. Aí o José Bernardo, ele entendeu que tinha que agilizar esse processo de impressão e começou a recorrer à mão de obra local e a mão de obra local e a matéria-prima local também, que era a madeira. Isso aqui são 2 folhetos, né, do José Bernardo. Na verdade, é a mesma história, né, a história de Juvenal e o Dragão, uma história muito, muito conhecida da literatura de cordel, é um clássico da literatura de cordel. E esse folheto ele foi ilustrado primeiro com um clichê de metal, que é essa gravura aqui, e depois o Estênio, que é o neto do José Bernardo, ele fez essa capa aqui com xilogravura, totalmente inspirada nessa gravura aqui em metal. Então, o que ele fez? Ele fez em xilogravura a mesma imagem que estava na gravura de metal. Por quê? Porque a xilogravura ela era muito mais fácil de fazer localmente, né? Não dependia de material que vinha de outras regiões. Então, isso aqui é um slide que mostra a tipografia São Francisco, né? A gente vê como a presença da madeira assim, tem muito destaque aqui. Normalmente, numa tipografia convencional, os tipos são de metal. Aqui é tudo de madeira, tudo feito de madeira. Isso aqui são matrizes de xilogravura. Esse aqui é um ilustrador, é o Franco Orlia, um ilustrador lá da Lira Nordestina. E esse aqui é o José Bernardo, fundador dessa tipografia. Então, é um ponto, né? Um ponto central na cidade, é muito visitada, eles fazem oficinas e tal. E hoje em dia, como eu falei aqui anteriormente, pertence à Universidade Regional do Cariri. Isso aqui é o Centro Mestre Nosa, Associação dos Artesãos de Juazeiro do Norte, e aqui mostrando como a xilogravura ela acaba nascendo, né, o emprego da xilogravura na literatura de cordel acaba tendo uma grande relação por essa atividade que já era muito, muito assim, comum na região, que era dos escultores de santos, na verdade, escultores do Padre Cícero, né? Tudo isso aqui é escultura do Padre Cícero em madeira. Então,
o padre Cícero entendeu que ele precisava explorar essa mão de obra local, que já era muito farta, precisava explorar a matéria-prima local, a madeira, principalmente a madeira da umburana, que era uma árvore muito, assim, muito adequada para esse tipo de trabalho, para o trabalho do entalhe. Então, essa sacação do padre Cícero, na verdade, assim, o padre Cícero ele pensou numa economia autossustentável. Foi uma coisa assim, muito adiante do tempo dele, porque ele falou, não, eu vou usar a mão de obra local, a matéria-prima local, vou criar ocupações aqui na região, né? Empregos aqui na região, e vou estimular o turismo a partir da minha própria figura, porque ele ainda teve essa sacação, né? Eu vou explorar a minha autopropaganda. Então, e foi assim sensacional, porque hoje você vai em Juazeiro do Norte, é Padre Cícero para tudo quanto é lado. E ainda mantendo essa coisa da madeira. É muito interessante como apesar de ter, né, a gente andando lá para o Juazeiro, você vê esculturas do Padre Cícero em gesso e outros materiais, mas a madeira é predominante. Então, aqui é uma passagem aqui que fala sobre a umburana, que é essa madeira mais adequada para fazer a xilogravura, né? E tem, inclusive, alguns poetas que fizeram versos a partir dessa madeira, né? Considerada a madeira mais apropriada. Isso aqui são tacos, são pequenas matrizes para ilustrar folhetos de cordel, porque hoje em dia as matrizes também são grandes, porque eu vou tentar conseguir ter tempo de falar sobre isso. Acho que o nosso tempo já está quase se esgotando, né, Paola? Mas, enfim, esses aqui são matrizes para ilustração de folhetos. Mas, na verdade, aqui, o que eu quero deixar marcado com isso é como a natureza é um dado importantíssimo para esses artistas, os artistas do cordel, tanto do ponto de vista da ilustração pela xilogravura, quanto do ponto de vista do conteúdo das histórias. Eles fazem... Isso aqui é um folheto de 1910, se eu não me engano, e fala sobre os reinos da natureza, o reino vegetal, o reino mineral e o reino irracional, que é o dos animais. Então, eles têm assim, uma ligação muito forte com a natureza. Aqui são folhetos também sobre a natureza, né? A seca é um dado muito importante nessa produção, muito importante mesmo. Nós temos aqui isso aqui é um folheto lindo de um cordelista que migrou para o Rio de Janeiro, chamado Apolônio Alves dos Santos, e o título é Os Retirantes das Secas, não chove mais no sertão. E ele fala por que o migrante ele tem que deixar a sua terra, por causa da seca. E é um folheto muito bonito. Então, a seca, né, dentro dessa temática maior que é da natureza, a seca ocupa um lugar muito importante. E aqui são folhetos atuais, né, sobre a natureza também, são folhetos que tem de 2008 para cá. Os animais também ocupam esse reino irracional que o poeta tinha falado lá atrás. Os animais eles ocupam uma parte imensa dessa produção. E aí tem aqui vários títulos, né, com todos eles com animais. E, continuando aqui, agora eu já estou começando a correr, porque senão não vai dar mais tempo. Aqui tentando mostrar como esses folhetos aqui, já mais atuais, né, já da época da xilogravura, eles
tem, diferente daqueles folhetos anteriores, do início da literatura de cordel e aqueles que utilizavam os cartões postais, como a xilogravura permitiu que a imagem tivesse uma relação direta com a história. Isso aqui é o cego da várzea e o milagre do Padre Cícero. Isso aqui é a imagem de um cego. Né? Aqui nós temos o boi de 7 chifres, aí a imagem é o boi de 7 chifres. Esse aqui é no dia que Padre Cícero morreu, aí tem lá o caixãozinho dele, os anjinhos aqui em volta. O rapaz que virou burro em Minas Gerais, aí é essa imagem aqui. Então, a imagem tenta ficar bem colada à história, bem diferente daquela produção inicial, quando a imagem não tinha, na maioria das vezes, não tinha nada a ver com a história, porque eram recursos que o poeta usava porque eram mais fáceis de usar. E aqui não, aqui ele já encomenda. Olha, eu quero que faça uma imagem para esse folheto aqui. É uma coisa encomendada, então já é mais direto, é uma relação mais direta. Continuando aqui. Eu estou sem conseguir aqui a... Espera aí, deixa eu ver aqui. A valorização acadêmica da gravura popular. A valorização acadêmica da gravura popular criou entre os intelectuais a lenda da fidelidade entre a literatura de cordel e a xilogravura. Mas, apesar da pregação da elite cultural e econômica, ela sofria resistência no sertão. O pessoal do sertão preferia aquelas capas mais tradicionais, ilustradas com artistas de cinema. O maior cliente da Gráfica São Francisco mandou um recado curto e grosso. Os leitores de cordel não querem saber de princesas de traços rudes. Então, era assim, havia essa preocupação em fazer uma coisa que fosse o mais elaborado possível. E muitas vezes os leitores achavam que aquelas capas mais rudes não eram compatíveis com aquele tipo de literatura. Então, aqui um exemplo interessante é esse aqui, A Princesa de Petrolina. Esse folheto aqui do Rodolfo Coelho Cavalcante, ilustrado pelo Sinésio Alves, de 1957. Essa gravura aqui, quem é? É a Rainha Elizabeth, com 31 anos de idade. Então, a Princesa de Petrolina era a Rainha Elizabeth. Por quê? Porque o ilustrador foi lá, pegou uma fotografia que tinha lá em algum veículo lá, jornal ou revista, e fez a xilogravura, isso aqui é uma xilogravura, a xilogravura bem parecida com aquela fotografia, para agradar os leitores. Então, isso aí tudo vai mostrando como há uma tentativa de agradar o leitor, que o leitor não queria aquelas coisas toscas. Então, continuando aqui, assim, as novas capas, né? Isso aqui é a partir da década de 50, essa editora Prelúdio, em São Paulo, ela começou a publicar os cordéis com essas capas aqui, que eram um tamanho maior, bem maior do que o do folheto de cordel, e como se fosse história em quadrinho. E isso aqui fez muito sucesso também. Fez muito sucesso. Faz até hoje. Até hoje existe esse tipo de publicação, só que a editora não chama mais Prelúdio, chama Luzeiro. Então, aqui são outros tipos de capa, né? O cordel, ele se tornou um tipo de literatura com uma variedade enorme. Então, são publicados, eles chamam cordel-livro, são como se fossem livros. Esse aqui, inclusive, deu um prêmio recentemente, e a gente vê que tem vários tipos de ilustração. Tem isso aqui, que é uma gravura, esse aqui que são fotografias, várias fotografias sobrepostas. Aqui parece uma xilogravura, mas não é, é uma gravura. E aqui é uma gravura digital, né? Na verdade, eles usam muito aquela gravura feita no próprio ambiente digital. E aqui não, aqui é realmente uma xilogravura. Então, como as capas de cordel, hoje várias técnicas convivem, porque a gente já não tem mais aquela coisa só o folheto, apesar do folheto ainda ser a principal forma de veiculação do cordel e a xilogravura continuar sendo a principal forma de ilustração, isso hoje convive com várias outras formas, né, tanto de ilustração quanto de formatos.
Novos usos da xilogravura a partir dos anos 60 e 70. Aí aqui agora eu vou ter que mostrar muito rápido, porque já está acabando mesmo. Aí aqui, xilogravura, as xilogravuras grandes, está vendo? Para fazer impressões grandes para exposições. Aqui os novos formatos. Aqui é um cartaz do filme do Glauber Rocha, o primeiro filme dele que ganhou um prêmio, o Barravento. O cartaz é ilustrado com uma xilogravura, porque esse filme ele se passa no interior, se passa na Bahia, então aquela coisa do imaginário do Nordeste representado pela xilogravura. Capas de livros, né, com temática do Nordeste. Mais capas de livro, na verdade, isso aqui todos são de minha autoria, esses livros aqui, e como todos têm como temática literatura de cordel, os editores acharam por bem usar a xilogravura na ilustração, são livros recentes. Tá? Aqui são outras formas da arte do cordel se apresentar, álbuns temáticos, pequenas gravuras, enfim, tem o cordel utilizado na economia criativa. Aqui é a influência do cordel, da xilogravura na obra do Ariano Suassuna. Isso aqui são imagens de uma exposição bem recente no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro. Isso aqui é a Via Sacra, do mestre Noza, valeria muito a pena ler aqui, porque esse trabalho ele teve um imenso sucesso na França, foi editado na França, com 2.000 cópias, então é um trabalho assim, que deu uma fama enorme e abriu o caminho para a xilogravura na França. Isso aqui são outros álbuns de xilogravura. E aqui é o circuito de exposições que eu fiz na França nos últimos 3 anos. Eu venho fazendo exposições na França de xilogravura, aproveitando aquela veia aberta lá pelo álbum do mestre Noza. A xilogravura ganhou assim, uma repercussão muito grande na França e a gente tem havido demandas constantes de exposições. Então, isso aqui são os cartazes, né, das 4 exposições, em La Rochelle, Rennes, Brest e Poitiers. E isso aqui é uma montagem aí da última exposição que teve na cidade de Poitiers. Tá? Então, é isso. Eu agradeço a vocês aí a atenção. Espero ter sido clara. Assim, o final teve que ser bem corrido, mas eu acho que eu consegui, pelo menos assim, de forma mais geral, transmitir o que eu pretendia transmitir. Tá? Muito obrigada a vocês pela atenção. Professora Silvia, muito obrigada. Eu fico com medo de que aqui encerre o Zoom. Já fui colocar no chat o link que vamos ter sessão agora das 11, meio-dia, né? E eu queria que, na verdade, se possível, fôssemos para esse link, aí já para dar os agradecimentos, se o público tem alguma pergunta, alguma questão, para não sabe, para não cortar imediatamente, porque eu acho que todos nós gostamos bastante, foi muito interessante. Então, já está aí o link. O público que nos acompanha hoje, por favor, ingressem no chat e copiem para que não fiquem sem poder reingressar, por favor. E aí, nesse link, a gente se encontra novamente, agora sim, para agradecer à professora Silvia e dar um espaço para algum pouquinho de perguntas e dar a palavra à professora Lúcia Barnia para ela continuar, tá certo? Muito obrigada. Então, vou encerrar essa sessão e vamos para outra, tá?